Vou falar de uma coisa que pode mudar a sua vida. Imagina você descobrir algo que pode mudar a sua vida, transformar a sua vida. Seria interessante? Então, coisas que a gente não ouve falar, coisas que atrapalham a nossa vida. E ao ouvir, pode haver uma mudança, uma conversão. Então você sabe o que é orgulho? Tem ouvido pregar sobre ou contra o orgulho, que é um pecado silencioso, terrível, que começou nas dimensões de Deus. Satanás, a queda, e todos nós sabemos que foi por causa do orgulho. Para você ter uma noção do quanto o orgulho é prejudicial, ele te coloca no lugar de Deus. Como assim, pastor? Então deixa eu me apresentar, eu sou o pastor Stanek, o menor pregador do mundo. Com muito prazer, muita satisfação, que eu vou compartilhar com você o que é o orgulho. Quais os prejuízos? Como vencer o orgulho? Então nós vamos nos aprofundar pouco, muito pouco, porque o nosso tempo também é muito pouco, mas vai ser o suficiente para mudar a sua vida, a nossa vida. Nós recebemos do Senhor algumas orientações a esse respeito e anotamos e vamos compartilhar com você. O orgulho é o excesso de admiração por si próprio. Você gosta de se admirar? Tem gente que olha no espelho e falta pouco cantar, quão grande és tu. É bom lembrar que Nabucodonosor, ele olhou no espelho, que não era dele, o espelho de Deus. Quando você olhar no espelho, teu corpo, o teu ser, tudo foi feito para a glória de Deus. Então, cuidado com o orgulho, porque Nabucodonosor olhou no espelho de Deus e disse, foi eu. Toda vez que tiver que falar eu, vigia, vigia. Porque nós fomos criados por Deus para a glória dele. A Bíblia diz assim, não é aprovado aquele que recomenda a si próprio. Reprovado por Deus. Aí já é o orgulho. O orgulho já começa aí. Uma definição de orgulho, do orgulho. Ah, pastor, como definir o orgulho? Literalmente, eu entendo que é difícil, será difícil, porque tem várias definições. Ou
O oposto do orgulho é a humildade. A ausência de humildade, o oposto. Então só aí já dá para a gente ter uma noção da troca que temos que fazer. Orgulho pela humildade. Mas uma das definições eu aprendi com o nosso querido professor de teologia, pastor Adelemir Esteves Garcia, um amigo, meu parente. Meu irmão é casado com a filha dele e é muito amigo. Eu aprendi. Uma das definições é: o que vão pensar de mim? Está sempre preocupado, nós estamos sempre preocupados com a nossa honra, com a nossa dignidade, com a nossa moral. E aí é o perigo. Porque eu tenho que me preocupar se o meu corpo, as minhas ações, a minha fala está glorificando a Deus. Me preocupar com Deus. O que vão pensar de Deus nessas minhas ações, nessas minhas atitudes? Não é eu. Muitas das vezes, o crente, por causa do reino de Deus, ele sacrifica a sua honra, o seu caráter. No reino de Deus é caráter, no mundo já é outra história. Então, sacrifica. Como diz o hino, eu prefiro ficar com Jesus. Então, o que vão pensar de mim? Essa é uma das definições. O que vão pensar de mim se eu pedir perdão? O orgulhoso não pede perdão. O que vão pensar de mim se eu pedir desculpa? Não pede desculpa. O que vão pensar de mim se eu fizer tudo que me manda? Ah, tá, eu vou fazer, mas vou fazer do meu jeito. Vou mudar alguma coisa para não parecer que eu fui 100% submisso. Aí faltou humildade, ao orgulho. Mas eu não mandei você fazer. Ah, mas eu quis fazer assim. Orgulho. Servi aos vossos senhores com toda submissão. É o que a Bíblia diz. Mas o orgulho não deixe. O orgulho não deixa a pessoa ser chamada atenção. Não quer ser chamada atenção. Quando é chamada atenção, há um problema. E nós erramos muito nisso, gastamos muita energia nisso, porque a Bíblia diz: repreende o sábio, chama a atenção do sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Mas o tolo, orgulhoso, só vai gastando energia, sugando as nossas energias. O orgulhoso ele não aceita ser chamado a atenção, porque ele nunca erra. Ele não aceita que errou, não aceita que falhou, que vacilou. Não, eu não erro. Ele toma o lugar de Deus, como eu disse no começo. Só Deus não erra. Só Deus não pode ser chamado a atenção. Provérbios 29:1. Aquele que muitas das vezes é chamado a atenção, endurece
a cerviz, endurece o coração, a destruição virá sem que haja salvação. Provérbios 29:1, guarda aí na sua mente. Provérbios 29:1. Se estão chamando a sua atenção porque você está errado. Está errando. É terrível esse pecado. Não para agradecer. Não, eu mereço. Isso aqui eu mereço. Eu mereço. Tudo que aconteceu, eu mereço. Fiz por onde? A falta de gratidão, quando nós não agradecemos, nós estamos dizendo para o outro: você não fez mais do que a sua obrigação. Aí a fonte seca. Principalmente uma mulher orgulhosa. O homem tem uma forma de dizer eu te amo, ele traz uma bala. Oh, meu amor, obrigado. Poxa, lembrou de mim. Aí vai escalar para um bombom. Oh, meu amor, obrigado. Poxa. Aí vai escalar para uma barra de chocolate. E o homem não vai saber o que fazer para agradar essa mulher. Agora a mulher que não agradece, que é ingrata, não reconhece, dá bala para nada. Porque o homem, ele tem essa necessidade de reconhecimento nas suas ações, porque ele está dizendo eu te amo. E não havendo reciprocidade, dá bala, volta para o nada. E tem a mulher que fala, o camarada traz um negocinho para ela, bota lá, depois eu como, depois eu vejo. Essa daí, coitada. Homem também ingrato. A mulher prepara aquele prato. Ele é tão orgulhoso que nem para analisar, para ver que ela fez aquela comidinha que ele gosta. E não havendo gratidão, não havendo reciprocidade, já viu, né? Vai comer como é que eles falam? Lógina. Sei. Não há gratidão. O orgulhoso nada é suficiente. Nada. Você fez um esforço para agradar. Mas só isso? Nada. Nada é suficiente. O orgulhoso, você monta um negócio para toda a família, para todos. Ele diz, tô fora. Se acha melhor do que todo mundo. Ou acha que vai descer demais para participar. Ou acha que seu dinheiro, sua participação é diferenciada para descer ao nível de todos. Coitado. Tudo que se faz, tô fora. Cuidado, hein? Com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. Mas o orgulhoso, tô fora. Tudo que faz, tô fora.
O orgulhoso, ele sempre está ali para competir, nunca para servir. Esse é um perigo muito grave, porque o que a Bíblia diz? Toda a autoridade veio de Deus, Romanos 13. Seja pai e mãe, seja autoridade espiritual, pastor, líder de presidente de mocidade, presidente de varão, presidente de varoa. Ele está ali, mas para competir com o líder. Você não está competindo com o líder, você está competindo com Deus. Cuidado, porque se tiver nessa situação, vai ser achado lutando contra Deus. Para servir, se submeter, não é para competir. Não. O orgulhoso não obedece ordem, até faz o que se manda, mas faz do seu jeito, como Saul. Deus mandou destruir tudo e Saul fez. Ao obedecer a voz do Senhor e bota a culpa nos outros, sempre tem. Já falei isso no começo. Faz do seu jeito. Não para, o orgulhoso não para ver na sua vida o que precisa mudar. Ele está escutando a palavra de Deus, a mensagem igual essa. Aí ele fica, fulano tem que ouvir isso. Fulano tem que ouvir isso. Não para ouvir, para escutar. Não para ver, meu Deus, onde é que eu estou errando? Eu tenho que acertar. Eu já falei vários pontos que eu e você podemos estar errando. Podemos estar dando lugar, vazão, o orgulho. Engole o orgulho, a humilhação, submissão. Isso é engolir o orgulho. Se humilhar, se submeter. Então, o orgulhoso, ele não para. O orgulho sempre fala mais alto. Vê aí, analisa aí. O orgulhoso fala assim, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Você já falou isso? A vida é minha, quem manda sou. Aí já entrou o eu, já arrebentou com tudo. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. A vida é minha, quem manda sou eu. Cuida da sua vida que eu cuido da minha. Totalmente errado. Muito errado. Nós temos que cuidar uns dos outros. O Senhor Jesus nos taxa como se fosse um corpo. Para um cuidar, os membros cuidar um do outro. Há uma proteção de membros. Nenhum membro pode ficar ferido. O orgulhoso, ele não se alegra com a prosperidade alheia. Quando Deus abençoa o irmão, quando o irmão compra um carro, em vez de se alegrar, sorrir, ele fica com orgulho
ferido. Neemias conseguiu construir o muro, botou os portões e houve festa, mas teve uma parte do povo lá fora que ficaram com orgulho ferido. Se tiver assim, cuidado, porque a ordem é alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Nós temos no Brasil a história de um lutador famoso que ele não sabia parar. Ele partia para cima do oponente e o orgulho não o deixava parar, o cegava. Ele adquiriu fama com essa estratégia. Um lutador bem famoso, ganhou muitas lutas, mas o inimigo parou para estudá-lo e achou esse ponto fraco nele. Ele tinha muita força, mas tinha esse ponto fraco, não sabia parar. Nas batalhas, nas guerras, nós precisamos parar para refletir, para mudar a estratégia, porque se nós, o crente sempre é convidado a sair da zona de conforto. O que é zona de conforto, pastor? É rotina. É o que aquele lutador fazia sempre. E nosso cérebro, ele não gosta de sair da zona de conforto, quebrar a rotina. Então nós somos convidados por Deus a sempre estar quebrando rotina. O adversário, quando nos estudar aqui, nós estamos lá na frente. Estamos usando outra estratégia de guerra, de combate. Mas esse orgulhoso não parou, o inimigo estudou e o venceu. Venceu. Cuidado, tem um inimigo te estudando. A Bíblia diz que ele está bramando, ou bramindo, como um leão buscando a quem possa tragar. E o orgulhoso é uma presa fácil. Muito fácil. O orgulhoso é uma presa fácil demais. Cuidado, ele está te estudando. Já viu o leão? Gosto de ver aqueles vídeos da selva. O leão deita. Fica deitadinho, quietinho. Estudando as presas. E está passando o rebanho. Bando de búfalo. E o leão está deitado, escaneando. Os olhos fitos no rebanho. E sabe qual é a presa que ele vai buscar? Aquela que tem uma comorbidade. Uma dificuldade de correr. Aquela que talvez seja cega, deficiente, tem alguma deficiência física. Aquele animal do rebanho que talvez esteja manquejando. Então, após escanear, analisar e focar, é esse. Ele vai pegar essa presa e não desvia o foco, ele fica ali. Ele vai atrás dessa presa e
não parte para outra, é só ela. Cuidado. Você está sendo estudado, estudada. E uma das comorbidades ou deficiência que o inimigo não pode achar em nós é o orgulho. Porque se ele te achar orgulhoso, nós nos tornamos presa fácil. Muito fácil. O orgulhoso, amados, nós precisamos pedir perdão até para os nossos filhos. Eu falo porque eu já pedi e peço, se for possível, se for preciso. O orgulhoso nunca pede perdão. Não. Eu pedi perdão para meus filhos? O que vão pensar de mim? Que eu sou fraco? Que eu sou impotente? Nós precisamos pedir perdão até para os nossos filhos. Sabe por quê? Se errarmos com nossos filhos e não pedirmos perdão, desculpas, não reconhecermos o nosso erro, então nós estamos ensinando nossos filhos que os adultos não erram. Eles serão orgulhosos, porque nós estamos ensinando. Errou, excedeu, pede desculpas. Aí ensina o filho o oposto do orgulho, a humildade. A humildade é o oposto do orgulho. É isso que nós precisamos ensinar aos nossos filhos. Nossos filhos têm que nos ver se consertando com o próximo e com Deus, com eles também. Vai dizer que você nunca errou com seu filho, com a sua filha. Nunca pediu desculpa, nunca pediu perdão. Orgulho. A Bíblia diz que aquilo que domina o homem, a Bíblia diz que o homem é escravo daquilo que o domina. Eu esqueci o texto, mas é assim mesmo. Tem um ditado que diz, aquilo que você não domina vai te dominar. Então o orgulho ele deve ser dominado pela humildade, jogado para fora. Pode habitar em mim, em nós? Não. Como eu disse, que o orgulho nos iguala, nos coloca no lugar de Deus. Há um perigo muito grande. Porque olha só o que a Bíblia diz. Tiago 4, 6. Ele, porém, concede-nos maior graça. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Deus favorece. A graça é favor não merecido para aqueles que... Quem são os humildes? Aqueles que pedem perdão, pedem desculpa, se consertam, reconhecem seus erros, reconhecem as suas falhas. Esses são os humildes. Agora, o orgulhoso, Deus está contra ele. Já pensou? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus é contra nós, quem será por nós? É um perigo de nós sermos orgulhosos. Deus está
contra nós. Olha o problema. Deus se opõe. Ele está do outro lado. Por isso que temos que pensar 2.000 vezes, antes de desprezarmos alguém, porque o orgulho, ele faz nós desprezarmos o próximo, olhar o nosso semelhante como um inferior. É o orgulho. Aí a Bíblia diz: os exaltados serão humilhados, os humilhados serão exaltados. Deus dá graça aos humildes e abate os soberbos. A soberba é o excesso de orgulho. É a escalada do orgulho, soberba. Sobre todos. Cuidado. Considerai o próximo superior a vocês. É o que a Bíblia diz. Cada um considera o seu irmão superior a si próprio. Olhar para as pessoas com desprezo, orgulho, pode te trazer muitos problemas. Como trouxe para Miriam: eu troquei as fraldas de Moisés, agora ele vem dizer que Deus só fala através dele. Isso é eu que estou falando, não está escrito na Bíblia, mas eu creio que foi assim, mais ou menos assim, que ela pensou. Ou foi induzida por alguém. O orgulhoso, ele é fácil de ser induzido, de ser seduzido. A Miriam pagou um preço caro. 7 dias de lepra. Jogou ela lá no pó. Deus abate os orgulhosos, Deus está contra. Pode ser o maior que for, entre aspas, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deu lugar ao orgulho, deixou-se levar pelo orgulho. As consequências são grandes. Então os humildes são os que pedem perdão, que pedem desculpas, reconhecem seus erros. Esses são os humildes, esses Deus dá graça. Aí, só Deus, não precisa pedir perdão, não precisa pedir desculpa, não precisa confessar. Só Deus. Mas o orgulhoso, ele vai para o lugar de Deus, porque ele acha que não precisa. Não tem humildade, aí Deus o derruba. Faz pastar com os animais 7 anos. Falar em pastar com os animais, a gente vê muitos por aí. Perderam a sua casa, perderam a sua família. Talvez como Naamã, porque tinham que mergulhar, tinham que descer em algum ponto da vida e olhou para o rio com desprezo. Mas assim como aquele servo de Naamã, eu estou aqui para te dizer aonde você precisa descer para salvar a sua família, para salvar os seus filhos dentro de casa, para salvar o seu casamento. Para salvar o seu rebanho. Para salvar a sua posição de líder, de pastor,
de ovelha. Não adianta botar culpa na igreja depois, botar culpa no irmão fulano, na irmã cicrana, não. Somos nós que temos que mergulhar para ser curado. Como servo de Naamã, eu estou aqui. Mergulha aonde você tiver que mergulhar. Deixa o outro lá em cima, Deus vai derrubar ele. Mas também não ora para Deus derrubar, não. Deus vai derrubar porque a palavra diz que Deus abate os soberbos. O excesso de orgulho. Acha que pode fazer o que quer. O apóstolo Paulo diz para nós pensarmos com moderação ao nosso respeito. Acerca Romanos 12. Eu não posso pensar que posso tudo. Eu não posso achar que sei tudo. Não sei. Então Deus se opõe, está contra os orgulhosos. Uma das coisas que Deus disse que no casamento, um dos dois tem que descer. Aí não adianta você dizer para Deus, sempre eu, só eu. Você tem que descer, deixa o outro lá em cima. Deixa ele com Deus, ora, peça misericórdia. O orgulhoso ele se sente tão poderoso que ele ora para Deus matar a esposa, ou a esposa ora para Deus matar o marido. Ele casar de novo. Eu não mereço essa... Ah, não? Vai que Deus te ouça. Deus mata. Ah, é? Tá bom. Se você conseguir casar de novo, o outro ou a outra vai ser igual ou pior. Então muda esse teu conceito. Ora para Deus transformar. Tem casal aí separado orando para Deus matar ele. Ele orando para Deus matar ela. Tá errado. Ora para Deus transformar, mudar, moldar o coração. Se Deus quiser matar, ele vai matar. Você não é bom. Você não é o certo. Ainda que você esteja na comunhão da igreja e ela fora, você não é o certo. Pedir misericórdia. Somos pecadores. Estamos fechando aqui. 1 Pedro 5, repete o mesmo assunto. 5:5. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Provérbios 29:23. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. E fechamos essa mensagem. Que Deus te abençoe. E bota essa mensagem no teu coração. Vem qual ponto. Porque o orgulho destrói. O orgulho. Não sei se eu vou falar com precisão, mas foi talvez o primeiro pecado. Derrubou Satanás. Quis ser igual a Deus. Que não precisa pedir perdão, não precisa pedir desculpas. Não erra, não vacila, não falha.
Então houve a queda. Então, para que não haja a nossa queda, a nossa derrota, a nossa desgraça, destruição, nós precisamos engolir o orgulho. Humildade e submissão total, não é parcial, é total. As autoridades que Deus constituiu sobre nós, que Deus te abençoe, aquele abraço. Eu sou o pregador do mato, o menor pregador do mundo, pastor Josias Stanek da Silva. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal do Pregador do Mato e nos seguir nas redes sociais.